Muito boa noite. Que os nossos corações estejam em Deus e que nós possamos sentir sobre nós a presença constante de Deus em nossas existências. Que possamos respirar o amor de Jesus sobre todos nós. Que possamos nos integrar a Deus através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, através das nossas vontades e das nossas ações. Que possamos estar abertos para que possamos sentir em nós o chamado da divindade, nos alertando sobre o objetivo da existência, o objetivo da vida, para que nós possamos, por fim, assumir a responsabilidade sobre nossas existências e nos entendermos como parte integrante do universo. Que assim seja. Meu nome é Wilson e hoje nós gostaríamos de conversar um pouco nesse nosso trabalho, que é um trabalho todo voltado à essência espiritual de todos nós, sobre algumas orientações muito importantes que Jesus nos deixou e que são orientações que estão vivas até hoje, né? Embora muitas vezes nós não possamos compreendê-las. O objetivo do Evangelho não é outro senão o de nos alertar sobre a finalidade da nossa existência. E quando nós falamos em nossa existência, nós recordamos que há pessoas que tentam separar as questões materiais das questões espirituais, as questões da vida material das questões que dizem respeito à vida espiritual. E recordamos que a própria espiritualidade nos diz que essa separação não é possível, porque nós somos espíritos em todos os tempos. Embora nós sejamos, acima de tudo, seres essenciais, seres imortais, seres espirituais, e embora nós existamos muito antes do corpo, nossa condição de existência, ela é pré-existente ao corpo físico e coloca-se através das reencarnações, dos mergulhos na vida física, como necessidade de entendimento e de despertamento para o trabalho e aperfeiçoamento de nós mesmos através das jornadas, das idas e vindas no mundo material. Nós entendemos que em toda parte nós seremos sempre espíritos, seja no plano espiritual, aí libertos do corpo físico, seja mergulhados no mundo material, aí envoltos pelo corpo físico. Porque a essência é quem comanda tudo. A essência é que deve gerir todas as nossas ações. E Jesus é muito claro em nos dar algumas orientações seguras para a nossa existência. E recordamos que certa vez, um doutor da lei, querendo entender sobre a finalidade da vida e qual a essência do grande mandamento, né? Do grande mandamento no sentido da grande orientação para uma vida segura, uma vida espiritual segura, seja na matéria ou fora dela, pergunta a Jesus, onde está o grande mandamento? Qual o grande mandamento da lei? E Jesus tem a oportunidade de responder, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. Mas Jesus diz que existe um segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E diz que aí está toda a essência da lei e todos os profetas. E o que Jesus colocava com todos os profetas?
Ele citava, obviamente, aqueles mensageiros que vieram antes dele, enviados também por ele, mas que vieram antes dele, a trazer notícias da essência humana, da finalidade da existência humana. E eles se colocam em todas as áreas. Nós os vemos na filosofia, nós os vemos nos avanços sociais que foram trazidos, dando progresso, dando impulso ao progresso da humanidade. Nós os vemos nos grandes pensadores da religião que se colocavam como profetas. Mas em todos os campos de avanço para a condição humana, que tinham o objetivo de colocar caminhos para o avanço da condição humana, estavam presentes essas orientações de Jesus, que refletem o grande mandamento, a grande lei universal, que é toda de amor. Por isso Jesus diz que amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, eles constroem esse grande argumento da lei. A lei é amor. E nós ouvimos muitas vezes falar sobre o amor a Deus, e entendemos que não se pode amar a Deus sem amar a sua criação, não se pode amar a criação, ao Criador, sem amar a sua criatura. E aí coloca da necessidade do respeito para com todas as coisas do universo, toda a criação universal na qual nós estamos inseridos. Nos coloca no segundo ponto, Jesus, da necessidade de amar ao próximo, que é alguém como nós mesmos. E nos coloca Jesus que o amor ao próximo é o caminho mais perfeito para que nós possamos atingir um grau de evolução, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Porque somente no convívio com o outro, somente no trato com o outro, nós somos capazes de desenvolver as nossas potencialidades. Nós desenvolvemos as nossas virtudes através do trato com o outro. É com o outro que nós aprendemos a virtude da paciência, da tolerância, da benevolência, do perdão, todo o conjunto de virtudes nós desenvolvemos no tato com o outro, no contato com o outro. De sorte que o Livro dos Espíritos nos coloca, quando fala das leis morais, ao tratar da lei de sociedade, que ninguém poderia evoluir em estado de isolamento total. Porque somente no contato com o próximo nós temos a oportunidade de termos contato verdadeiramente conosco. Somente no contato com o próximo nós temos a oportunidade de vencer as nossas más inclinações e também de despertar em nós as nossas boas qualidades. Somente no contato com o outro nós temos a oportunidade de exercer a figura do bem. Porque aquele que exercesse o bem somente para consigo mesmo seria tão somente um egoísta, um escravo da própria vaidade ou do próprio orgulho. Esses são os aspectos que nos dizem respeito àquilo que está exterior a nós, embora nós entendamos que Deus está em nós também, mas é aquele amor que nós praticamos naquilo que nós buscamos fora e devemos encontrar dentro de nós mesmos. Mas existe um terceiro aspecto que, por vezes, e na maioria das vezes, é muito pouco lembrado, o aspecto do amor a nós mesmos. E nós nos perguntamos, nós já somos capazes de nos amar? Nós já conseguimos olhar para nós mesmos e entendermos a nós mesmos como seres divinos?
E quando nós falamos e entendermos a nós mesmos como seres divinos, nós não estamos colocando para olharmos para nós como verdadeiramente deuses ou alguém capaz de ocupar o lugar de Deus, de questionar todas as suas ações e transformar algumas das suas ações, como se essas ações fossem imperfeitas, coisas que nós às vezes tentamos fazer. Nem tampouco nos colocando nesse papel, entendermos a nós mesmos como seres perfeitos, seres acabados, mas justamente no sentido contrário, de entendermos a nós mesmos como seres falíveis, inacabados, seres em construção, seres em desenvolvimento, seres em caminho de progresso, seres em caminho de aperfeiçoamento. Nós já somos capazes de olhar para nós mesmos dessa forma, porque Kardec tem oportunidade de falar no livro dos... tem oportunidade de falar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase perfeita, quando ele diz que fora da caridade não há salvação. E aí nós às vezes pensamos que Kardec refere-se à caridade material, aquela caridade de doar aquilo que nós detemos. Mas ele vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos, na qual ele questiona a espiritualidade, qual o sentido da caridade segundo o que entendia Jesus. E a espiritualidade responde que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a espiritualidade tem nos dito que uma definição muito interessante de caridade é aquela que diz que a caridade é o amor em movimento. Nos aconselhando assim a movimentarmos o amor para o próximo, para que esse amor para com o próximo se torne verdadeiramente amor a Deus. Mas essa caridade, esse amor em movimento, deve ser exercido também de nós para conosco mesmos. Nós já somos benevolentes para conosco mesmos. Nós já agimos com bondade verdadeira para conosco mesmos. Nós já somos indulgentes para com as nossas imperfeições. Nós já somos capazes de nos perdoar. Nós perguntamos isso porque nós estamos em um momento da vida social. O mundo passa por um momento bastante grave. Um momento do aumento das crises existenciais, das crises de depressão, das crises das angústias, das crises das ansiedades, das crises de todo tipo de autopunição. E nós nos perguntamos se a aplicação desse sentido de caridade, segundo o que entendia Jesus, de benevolência, indulgência e perdão, não deveria ser aplicado também a nós mesmos. Porque é importante que nós possamos amar a nós mesmos. E eu lembro de que um músico, de alguns anos atrás, Peninha, dizia em uma das suas músicas: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quando a gente ama, é lógico que a gente deve cuidar ainda mais. Como é que nós estamos cuidando de nós mesmos? E aqui nós falamos não do cuidado exterior, mas nós falamos do cuidado com tudo, porque é preciso cuidar do exterior também. O próprio Jesus dizia: cuidai do vosso corpo e da vossa alma. Ou seja, Jesus nos aconselha o cuidado integral de nós enquanto seres que vivemos nessa passagem terrestre.
cuidado com as questões do corpo que nos abriga e que nos serve de instrumento, que nos envolve, enquanto um instrumento de aprendizado, de desenvolvimento, de trabalho, de aperfeiçoamento. Mas se é justo que nós cuidemos da casa, é muito mais justo que nós cuidemos daquele que habita a casa. E cuidar de nós não quer dizer cuidar apenas exteriormente, porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que cuidar de nós mesmos seja o mesmo que cuidar exteriormente para que os outros vejam e achem bonito. Mas às vezes a beleza que nós colocamos aos outros, que nós demonstramos aos outros, é uma beleza tão desprovida de vida que chega a ser triste e pobre. A beleza que nós devemos buscar em nós mesmos é a beleza da compreensão das nossas fragilidades, do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de aperfeiçoamento. E entendermos que apesar de frágeis, de imperfeitos, de incompletos, em desenvolvimento, nós somos extremamente valiosos. Nós temos um valor imenso para a vida. Assim como a vida deve ter um valor imenso para nós, nós somos de um valor imensurável, incomensurável para com a existência. Existe um grande propósito na existência. E o propósito da existência é aquele que diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. Que nós devemos buscar o melhor para nós a todos os instantes, a todos os momentos, em todas as circunstâncias. E é claro que isso se coloca também em buscar o melhor das coisas materiais, isso não nos está vedado. Mas não coloca essa busca do melhor também materialmente no sentido de que nós nos tornemos escravos daquilo que buscamos. Mas fazer com que as coisas que buscamos nos sirvam, sejam nossas servas, para que possam nos auxiliar no aperfeiçoamento. Então, a grande pergunta da noite é: como nós gostamos de nós? Como nós nos amamos? Como nós nos encaramos? Como nós nos vemos? Como nós nos acolhemos? Como nós nos abraçamos? Como nós nos aceitamos? Como nós nos queremos? Porque são tantas as fugas no mundo. Nós fugimos de tantas formas e de tantas maneiras de nós mesmos, só para não encontrarmos conosco mesmos. Quando um dia nós entenderemos que não existe sentido nenhum na vida, não existir fisicamente, que a vida na matéria não tem sentido se não for para nós nos encontrarmos conosco mesmos. E nessa procura por nós não nos encontrarmos, são tantas fugas. E aí vem os vícios, cigarros, bebidas, sexo, jogos. Tem gente que busca comer demasiadamente para fugir de si mesmo, que busca até mesmo vício em refrigerantes e não percebe que está fugindo de si mesmo. Deixemos todas essas coisas de lado e busquemos o encontro conosco mesmos. Porque um dia nós vamos entender que nós só buscamos essas coisas exteriores porque nós ainda não percebemos o quanto nós não precisamos delas. Porque no dia que nós descobrirmos que nós nos bastamos, nós não precisaremos nenhum outro vício.
nenhuma outra satisfação externa. Então fica aqui o convite de Jesus, que nós possamos amar a Deus na figura do universo, de todas as coisas, da natureza, de tudo, do trabalho, amar a Deus na figura do outro, mas também amar a Deus amando a nós mesmos. Nisso estão contidas todas as orientações dos profetas e dos sábios. Nisso está contida toda a lei e todo o mandamento. Muita paz a todos. Continuemos em preces, em orações, em vibrações, enquanto nós continuamos no trabalho de irradiações e vibrações por aqueles que estão em tratamento em nossa casa. Muita paz.